do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós. São Francisco Xavier, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, sejamos todos bem-vindos para mais esse encontro da nossa Pastoral da Formação. Nesta quarta-feira, um dia que nós dedicamos a aprofundarmos a nossa fé, a nossa experiência com Deus, porque na medida que a gente aprofunda a nossa experiência com o Senhor, nós cada vez mais o amamos e assim podemos cada vez mais doarmos, entregarmos a nossa vida e buscarmos viver uma vida de fé. E nesse mês de outubro é um mês muito especial para a nossa comunidade. Isso porque no dia 12 de outubro celebraremos a padroeira da comunidade do Cavalão, Nossa Senhora Aparecida, e no dia 28 celebraremos o nosso grande padroeiro, o apóstolo São Judas Tadeu. Porém, a Igreja nos leva esse mês também a refletirmos um pouco sobre a temática da missão. Então nós vamos falar hoje no nosso encontro de formação sobre a missionariedade da Igreja, sobre este grande aspecto importantíssimo para a nossa caminhada. Em Mateus 28, de 18 a 20, nós vemos o Senhor dar o mandato missionário para os apóstolos: ide e levai o Evangelho a todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E como todos nós sabemos, a Igreja ela possui 4 atributos. A Igreja é una, santa, católica e apostólica. E a catolicidade da Igreja ela tem 2 dimensões. Em primeiro lugar, se refere à integralidade da fé, ou seja, a Igreja ela é católica, essa palavra quer dizer universal, justamente porque ela possui uma doutrina integral. Toda a verdade revelada pelo nosso Senhor Jesus Cristo e aprofundada pela Igreja está contida dentro da fé da Igreja. Porém, há um segundo aspecto dessa universalidade, dessa catolicidade, que se refere justamente ao fato de que a fé dada pelo Senhor, ela não é algo restrita a apenas um povo específico, mas é uma fé que é aberta a todos, uma fé que deve alcançar a todos de todos os lugares. Dessa forma, como o desejo do nosso Senhor é que a nossa fé ela alcance a todos, é uma exigência para todos nós que abraçamos a fé sermos missionários. Nesse sentido, a tarefa da Igreja, a tarefa primordial da Igreja é levar a palavra de Deus, é levar essa mesma experiência que cada um de nós um dia tivemos com o nosso Senhor. E a partir dessa experiência, nós, impelidos pelo mandato do Senhor, nós vamos até o outro e levamos a ele essa palavra, e levamos ele a conhecer esse mesmo Jesus que nós conhecemos, a conhecer esse mesmo Deus que nos ama, que ama a mim e que ama também a todos. E qual seria a origem da missão? A missão ela é originária justamente do amor intratrinitário de Deus, o amor do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o amor que o Pai nutre pelo Filho, o Filho nutre pelo Pai, e esse amor é tão forte entre eles que dali dessa relação de amor é inspirada uma nova pessoa, que é o próprio amor divino, o Espírito Santo. E esse amor de Deus ele não se contém no âmbito da Trindade, mas esse amor ele se expande e quer chegar a todos. Por isso que Deus cria todas as coisas, cria o homem e continua querendo expandir esse amor. Então, esse amor que ele nos alcança através
da missão do Filho, que foi enviado para resgatar em si todas as coisas, para trazer o ser humano novamente à harmonia e à comunhão com Deus, e também pela missão do Espírito Santo, aquele que foi enviado para nós em Pentecostes para trazer a cada um de nós a graça da santificação e para garantir justamente a permanência do Senhor em nosso meio. E a finalidade da missão, como a gente falava, é justamente levar os homens a participarem da comunhão com Deus, a comunhão nesse amor intratrinitário. Então, o objetivo de nós, todos nós, missionários, quando nós levamos a palavra de Deus, é justamente atrair as pessoas para esse próprio Deus, atrair as pessoas para que participem dessa dinâmica de amor de Deus. É aquilo que São João da Cruz ele nos fala, né? Ele tem uma frase que é muito interessante, né? O que Deus pretende é fazer-nos deuses, né? Com sua participação, participando da sua natureza, né? Como fogo que converte tudo em fogo. O que Deus pretende de fazer de nós é deuses. Ou seja, o fogo é termos essa realidade do fogo. O fogo, quando ele encosta em um outro objeto, por exemplo, numa lenha, aquela lenha ela também entra em chamas e ali ela se consome, né? Então se converte também em fogo. Da mesma forma, a palavra de Deus, quando ela toca o nosso coração, ela nos inflama e quer nos tornar deuses. E nós também, por nossa vez, levamos essa palavra e inflamamos o coração de outras pessoas. E a missão, portanto, ela é motivada pelo amor de Deus. Esse amor que leva ao conhecimento. Uma experiência que eu fiz na minha caminhada cristã foi que quando eu era muito jovenzinho, assim, quando eu tinha lá meus 14, 15 anos, na verdade a partir de 15, quando eu comecei a participar mais da igreja, eu era movido por uma curiosidade incessante, porque aquela realidade da igreja, ela me atraía, e aquele amor que eu fui sentindo de Deus me levou a buscar conhecer Deus cada vez mais, né? E isso que foi me motivando, me impulsionando, até que eu pudesse dar esse passo de dedicar também a minha vida a Deus. Então, o amor, ele leva cada um de nós ao conhecimento da verdade. A gente, né, entende que essa realidade missionária, ela faz parte, né, do nosso ser cristão, né? Entendemos justamente que nós temos que ter iniciativas missionárias onde quer que estejamos, em casa, no nosso trabalho, né, nos nossos estudos, aonde quer que estejamos, temos que ter essa iniciativa. Porém, nós temos que entender que o protagonista da missão não somos nós. Sim, de certa forma, nós que agimos, porém o protagonista da missão é o Divino Espírito Santo, porque é Ele que impulsiona os nossos corações, é o Espírito Santo que nos dá os dons, os carismas, as graças necessárias para que nós vamos em missão, para que nós consigamos levar a cabo essa tarefa que o Senhor nos confia, né? E Ele que nos impulsiona e nos leva nos caminhos da missão. Toda a igreja, né, durante toda a sua história, ela foi conduzida pelo Espírito Santo. E é Ele que foi indicando à igreja aquilo que ela deveria e aquilo que ela não deveria fazer. Os caminhos que deveria tomar e os caminhos que não deveria tomar. E Ele foi construindo junto com a igreja o caminho até que chegasse hoje. Hoje a igreja, como temos hoje, na sua estrutura, na sua doutrina, é pela ação do Espírito Santo. E para isso, a igreja ela deve se entender sempre como uma realidade a caminho. A igreja ela está a caminho, cada um de nós está nesse caminho do Espírito Santo. E nesse sentido, nós não podemos, como há caminho, há pessoas a caminho, igreja a caminho, nos fecharmos em nós mesmos. Temos que ter sempre aquela atitude que o Papa Francisco muito tem falado para nós. Sermos uma igreja em saída. Não uma igreja limitada no seu
espaço, né? Na sua comodidade, na sua zona de conforto, mas uma igreja sempre aberta para ir ao encontro desse que é necessitado. E quem é esse necessitado? Quem é esse próximo, poderíamos dizer assim, aquela pergunta que Jesus faz, né? Quem é o próximo, né? Então, nós possamos ir a esse próximo que é todos são destinatários da missão, porque todos nós necessitamos de ouvir a palavra de Deus, todos nós necessitamos desse pão, desse cuidado de Deus para com cada um de nós. E nesse sentido, como todos são destinatários da missão, devemos entender que também aquelas pessoas que não necessariamente estão ligadas à nossa igreja também são, de certa forma, destinatários da missão. E com elas, respeitando, né, o seu modo de pensar, o seu modo de viver, o seu modo de agir, devemos ter uma atitude de diálogo, de abertura com essas pessoas. E quem sabe, através do nosso diálogo respeitoso com essas realidades, nós consigamos fazer com que essa semente do reino de Deus seja plantada e cresça no coração dessas pessoas. E assim a gente tem que pensar justamente uma missão no hoje. Não é uma missão pensada no século passado, há 300 anos. Não, é uma missão no hoje, diante dos desafios eclesiais que nós temos, diante das dificuldades que nós temos no nosso mundo. Um mundo cada vez mais plural, marcado por uma diversidade de pensamentos, de ideias, e nós somos enviados para essas pessoas. Por isso que nós devemos ter sempre o cuidado a que nós não estejamos fechados em esquemas pastorais, em esquemas de missão que são incapazes de levar vida ao outro. Devemos abrir as portas do nosso coração e sempre estar dispostos a mudar. E essa mudança não é uma mudança para que a gente se adeque à mentalidade relativista desse mundo. Não é adequar a fé a uma ideologia, mas é justamente levar a alegria do Evangelho, levar a alegria do que é ser verdadeiramente cristão, de modo que assim nós possamos tocar o coração de todos e fazer com que essas pessoas que ainda muitas vezes não tiveram a sua experiência com Deus, ou então têm uma visão distorcida de Deus, ou ainda, às vezes, nem creem em Deus, possam ser tocadas e transformadas também por essa realidade, por essa palavra que nós vamos a elas levar. Pensamos ao Senhor, portanto, que nós possamos sair do nosso fechamento estéril, de modo que a gente possa abrir as portas do nosso coração e ter uma atitude sempre em saída, que assim possamos levar a palavra de Deus e cumprir com aquilo que o Senhor nos pede e nos manda. Ide a todo mundo e a todos pregai o Evangelho. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquemos todos com Deus e tenhamos um santo mês missionário.